Yo! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Exatamente episódio número 6. Uau, estamos no episódio número 6. Conseguimos chegar aqui. Mas vamos ter mais episódios, muito mais coisas. É só você deixar o like, subscrever e continuar a escutar este podcast. E hoje, neste episódio número 6, eu acho que vamos ser um pouco polêmicos. Não pelo fato de eu querer ser polêmico, mas porque o tópico que eu quero tratar hoje é um pouco polarizado. É um pouco não, é muito polarizado. As pessoas eh, tentam, a ver, tentam se meter onde não devem. Por exemplo, eu estou a entrar onde não devo, mas porque eu tenho a minha opinião sobre isso. E infelizmente, para o mundo, hoje em dia as pessoas podem dar as suas opiniões na internet. Só que a minha opinião não é maldosa, porque, também bem, eu não vou falar deste tópico num nível muito profundo, num nível de critiquinhas, não. É no nível de querer de perceber exatamente qual é a situação geral, como é que chegamos onde chegamos e, ok, daqui onde nós estamos, vamos para onde? Qual é o a seguir? Qual é a página a seguir? Qual é o capítulo a seguir? O que é que vai acontecer depois daqui? Hum. Depois de tudo que já foi conseguido, o que é que vem depois? E exatamente hoje vamos falar do movimento LGBTQIA+. E eu vou falar bem da parte do LGB. Por quê? Porque o resto que vem depois, TQIA+, eu não entendo. I just don't get it. Eu só não entendo. Não estou num nível de entendimento suficiente para começar aqui a divulgar comentários e tudo mais. É uma coisa que eu sentei para estudar o. Eu sentei para estudar todas as letras do movimento. Sentei, me dei tempo de ler, do mais. E eu vi que, há coisas que simplesmente, mesmo que eu leia e alguém faça um desenho, não será da minha capacidade de entender. Eu só vou poder dizer, ok, eu respeito a decisão. Não posso estar aqui a mentir, dizer eu entendo. Não entendo. E não é porque eu não estou. Não, é na questão da ignorância. Não. Digo não entendo por quê. Porque há coisas que, por exemplo, se você é também vou estar aqui a criar coisas polêmicas. Talvez se você é branco, você dizer, eu entendo como é que é ser negro. Não. Simplesmente porque você você literalmente não é negro. Não tem como você saber exatamente como é ser negro. Estás a ver? Todos aqueles estragos, todas aquelas coisas pontuais, minúsculas, não tem como você saber isso aí. Mas quando, quando você diz, eu respeito o outro ser humano, independentemente do que está a acontecer. Então é isso que eu estou a dizer, que eu estou a respeitar a decisão dos outros de ser, de estar como estão, ou entender aquilo ali como a posição deles, como eles são. Só eles são o que são e eu estou a respeitar isso. É isso. Tendo que aquilo é L para lésbico, lésbicas, uau, lésbicas,
G para gays, B para bissexuais, T para transexuais. Esqueci o quê? I é o quê? Ixi, esqueci. Q é queer. I. Esqueci. A é o quê? Assexual? Ah. E o plus é para associados e quem ainda não se identificou dentro daquelas letras que nós conhecemos. E por que eu só vou falar do LGB? Da parte LGB, ou seja, lésbicas, gays e bissexuais. Porque isso aqui, bem, é uma coisa que todos nós podemos entender. Porque é uma questão de gostos. Na ciência, quando tentam explicar o que é a lésbica, o que é o gay, o que é o bissexual, na ciência é. Eu vou estar aqui a simplificar porque, pá, não sou nenhum cientista, mas eu li a parte que era para eu entender que tem a ver com a atração sexual ou amorosa, ou mesmo as duas, ou sexual e amorosa, pelo mesmo sexo ou por ambos os sexos. E, sinceramente, isso não é tão extraordinário para você quando não faz parte desse grupo exatamente. Você não pode entender. Não. Aquilo ali, naquela parte ele está me falar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E não se discute gostos. Já se tem dito há muito tempo, não se discute gostos. Lésbica é uma mulher que gosta de uma mulher, sente atração por uma mulher. Gay é um homem que gosta de um homem, sente atração por um homem. Bissexual, tudo vai. Mulher, homem, ele não é. A pessoa está a gerir. Estão a entender? Ali é uma questão de gostos, é uma questão da pessoa. E tem uma coisa que eu também li, pude aprender quando estava a ler, que por vezes a pessoa vai crescendo e vai identificando exatamente qual é a sua inclinação. Não é aquilo de descobriste que és gay. Não, a pessoa não descobre que é gay. A pessoa não descobre que é gay. Simplesmente vai desenvolvendo ao longo do tempo os seus gostos. Tá vendo? Eu me lembro que quando uma criança, por exemplo, você não pode comparar o paladar de uma criança com o paladar de adulto. Mas uma pessoa, você não, quando era criança gostava de uma coisa, mas quando é adulto já não gosta de outra. E a pessoa vai evoluindo. Então, nessa evolução, a pessoa vai entendendo que por que não estava muito à vontade quando o assunto era mulheres, mas quando o assunto era homens, ele estava mais à vontade. E assim sucessivamente. A pessoa vai entendendo com o tempo que, afinal, a minha inclinação era esta aqui, só que por causa do meio onde eu estava, não havia espaço para eu poder expressar esta parte do meu ser, os meus gostos, como eu sou e tudo mais. Simplesmente não havia espaço, mas isso não quer dizer que a pessoa se descobre gay, se descobre lésbica, se descobre bissexual. Aquilo é algo que ou a pessoa já de novo consegue entender, ok, eu gosto desse gênero, se é uma mulher, eu gosto de mulher. A pessoa consegue entender. Mas não vamos esquecer que estamos a falar de crianças. Porque, vamos lá, você está no meio de 10 crianças. Todas as crianças têm aquele comportamento que a sociedade assume como normal. De um menino gosta de uma menina gosta de um rapaz.
e você é aquela pessoa que diz, não, eu na verdade gosto, eu sou uma menina, mas também gosto de uma menina. Hum. Só que você não consegue identificar isso porque não tem um espelho, não tem quem para quem você olhar e dizer, isso aqui é referência. Só que agora já estamos a ter, né? Já estamos a ter referências, então é uma coisa que vai acontecer com o tempo para ter mais referências, as pessoas entenderem logo do início qual é a sua posição, como é que elas estão, como é que elas sentem e tudo mais. E de onde é que surgiu esse tópico? Eu na verdade não sei o que aconteceu. Estava sentado, estava a pensar assim, ok. Estava a assistir um filme, ou uma série, uma coisa assim, e tinha um moço na prisão que ele tá a ver, um fofinho. Um fofinho na prisão. Então, de repente ele conhece um dos chefes e o chefe pergunta se dá umas voltas e tudo mais, aqueles bate-papos, conversam, ficam amigos tudo mais. Então naquela conversa, tipo, já são amigos, né? Então pergunta se o tal fofinho quer proteção ou prefere virar homoflexível. E o que será homoflexível? Bem, na questão dos homens, seria um homem heterossexual que epa, ter relações sexuais com outro homem, apesar de não ser dessa natureza, gostar de sentir atração sexual por outros homens. É a flexibilidade que estamos a falar ali. E para as mulheres também, idem. Mulheres heterossexuais que não sentem atração por outras mulheres, mas que a situação as obriga. Daí a flexibilidade do termo homoflexível. Eu depois me perguntei, ok, tá bem. Aqui estamos a falar de flexibilidade, mas tá bem. Os que já são de natureza, qual é o caminho que eles seguem, o que acontece, como é que eles crescem, como é que a pessoa chega no ponto de entender, ok, eu sou assim, eu gosto de homens, eu gosto de mulheres, eu gosto de ambos sexos. Porque, como eu já havia dito, é uma questão de gostos. Não é doença. Não é algo espiritual. Não é algo extraordinário de outro planeta. Não. É realmente uma questão de gostos e atração. Porque, vamos pegar o exemplo de heterossexuais. Em que momento, eu quero que vocês façam essa pergunta. Quem se identifica como heterossexual? Quero que se faça essa pergunta. Em que momento a pessoa ganhou noção de que sentia atração pelo sexo oposto? Porque vamos lá, quando somos crianças, nós só brincamos e olhamos para as meninas, tipo, ok, mais uma pessoa que eu conheço. Não existe uma atração amorosa, sexual. Mesmo quando dizem, estou a namorar e tudo mais. Bro. Mesmo assim, não há de, aquele envolvimento de amor e atração
sexual. Não, não há. Simplesmente não há. A pessoa vai aprendendo com o tempo. Então, como é que você espera que o homossexual, que por vezes na sua comunidade nem referências tem, como é que ele vai saber que, afinal, isto que está a acontecer comigo tem explicação? Por exemplo, porque nós os heterossexuais temos, na maioria dos exemplos, das nossas. São os nossos, começam pelos nossos pais, pelas nossas próprias casas. Nós vemos, ok, minha mãe, meu pai se gostam, acontece isto aqui e tudo mais. E então nós já temos referências. Quando você é heterossexual, você já tem referências. Mas quando você é homossexual, quais são as referências que tu terias na tua comunidade? Basicamente, ainda não são tantas assim. E agora, saindo um pouco desse tópico um pouco pesado, nem tão pesado assim. Mas ok, saindo um pouco desse tópico aí, estava aqui agora a pensar, surgiu do nada. Assim, segundo as estatísticas mundiais, existem mais mulheres do que homens. Só que nós precisamos de. Nós precisamos de. O quê? Fazer o quê? Ter casais para continuar a nascer pessoas. Continuar a nascer pessoas. Mas, primeiro que agora na sociedade está difícil, primeiro, as pessoas terem relações duradouras, independentemente da inclinação sexual, seja lésbico, seja homossexual, ou seja heterossexual, independentemente, está difícil ter relações que duram bastante tempo para serem sólidas o suficiente para trazerem uma vida ao mundo. Depois, temos mulheres que, por causa da cultura masculina que até agora foi predominante, de que a mulher fica em casa, é dona de casa, tudo mais, para ficar a cuidar das crianças. Agora temos mulheres que estão mesmo na anticultura disso. Não é só pela parte do feminismo, é é não querer, talvez você dizer, bro, não interessa o que eu vou fazer, mas eu só não quero entrar nessa estatística de mais uma mulher que fica em casa a ser dona de casa. Então tens essa anticultura de pessoas que não querem estar nessa situação. Então, mesmo que os homens queiram procriar, infelizmente, nós homens até hoje nenhuma biologia mostra que nós podemos engravidar. Então, we are fucked. Então, eu estava aqui a pensar, tem muitos fatores que podem nos levar a considerar que, bros, aquela geração de pessoas que tinham uma de 10 filhos, 11, 5 filhos, está a acabar. Provavelmente nós somos os últimos que os casais têm 3 filhos. Talvez a próxima geração só o máximo serão 2. Vamos usar o modelo de 2 filhos. Já não teremos casos de 5 filhos, 10 filhos. Isso estou a falar particularmente na África. No mundo, existem sítios que já estavam a praticar esse modelo de no máximo 2 filhos. Mas aqui na África o game ainda o game aqui ainda está a pipocar. Mas da forma como está a ver os comportamentos das pessoas, acho que a nossa tendência mesmo é de reduzir o número de crias que vêm ao mundo. E depois temos a questão de que nem todas as mulheres querem ficar com homens, nem todos os homens querem ficar com mulheres. Mas para esses casos aí, eu gostaria que eles eu gostaria que as pessoas adotassem
filhos, adotassem essas crianças que estão nos orfanatos e tudo mais. Porque, pessoal, somos muitos. Somos muitos, bros. Somos muitos. 7,8 bilhões atualmente. Quase 8. Só falta uma coisa de 200 e tal milhões. Bro. Estamos a partir disso aí um ano, mano. É um ano, 2 anos, estamos a fechar essa conta aí. Daqui a nada somos 8 bilhões. Até Elon Musk que quer nos tornar uma espécie interplanetária. Vai ter que acelerar planos dele, porque daqui a nada, bro, o planeta não vai aguentar. Sustentar 8 bilhões, se só com 7, já estamos aqui a arrastar, já estamos aqui a alejar o planeta. Imagina lá quando fecharmos 8 oficial, tipo 8.000, ué. Hey, o planeta vai ficar tipo, bros, I'm done with you guys. Tu já cansei de vocês. Eu vos dei tempo de vocês se diminuírem. Mas, vocês são corajosos, não morrem, tudo mais. Então, já. Vamos lá ver qual é essa ideia aí. E, continuando sobre o assunto dos LGBT. mais. A parte que eu disse que não ia falar, tipo, transexuais, quando eu estava a estudar o assunto, quando eu estava a ler mais sobre o assunto, vi que ele é uma questão de identificação. A pessoa não se identifica com o sexo que nasceu com ele. Só que, ok, não se identifica. Ok. Como é que isso acontece? Ok, eu gostaria. Por isso que eu estou a dizer que eu não entendo. Eu gostaria de que alguém que realmente passou por isso, que me explicasse, eu pessoalmente, nós para termos um papo de eu sentar e entender A mais B, tintim por tintim, como dizem, detalhes. O que acontece com a pessoa? O que acontece? Essa parte de identificação, pelo que entendi, é uma parte mental, né? O que acontece? Há um desconforto, a pessoa. Eu realmente gostaria de saber o que acontece. Eu estou muito curioso para saber isso aí. E eu, como eu disse, esse é um podcast de curiosidade, de fofocas e tudo mais. E pessoas que querem aprender. Então, se alguém aí nos comentários puder entrar em contato para batermos um papo sobre o que realmente é esse combate, porque eu acho que é um combate que porque a pessoa já, você não estar à vontade com, vamos, entre aspas, com a carcaça que você nasceu com ela, com a capa que você nasceu com ela, você diz, essa capa que eu não gosto, eu preciso trocar. Mas é uma capa que ela está ali por algum. Não é só capa. Tem as partes interiores que representa essa capa. Tá vendo? É uma complexidade. O corpo humano é uma coisa complexa. Então, para depois a pessoa não conseguir se identificar, não sentir a vontade. Eu realmente gostaria de entender, sentar e entender o que acontece. No queer, o que nesse caso? Pelo que entendi, é uma pessoa que não sente que existe, ainda não tem um sexo, um gênero que a pessoa se identifica com o tal gênero. Ela não se identifica como homem, não se identifica como mulher e tá numa ambiguidade. Mas eu não entendi se a pessoa, por exemplo, pelo que eu entendi, não é o mesmo caso do transexual, porque o transexual se identifica com o sexo com o qual não nasceu, então se identifica.
Mas o queer não se identifica, não tem referências. Então, eu gostaria também de saber o que acontece na cabeça dessa pessoa. Porque, por exemplo, vamos lá, o heterossexual tem de onde está a vir, para onde vai. E tem o meio termo, que é aquele momento em que a pessoa diz que "Epa, eu não estou à vontade aqui, então o que é que acontece? Como é que eu posso chegar no ponto B? Cool. Mas o queer, é ver, você já nasce mulher ou homem, don't know, I don't care. Você já nasce assim, ok. Mas você não se identifica como mulher, mas também não se identifica como homem. Ou você nasce homem, mas também não se identifica como mulher. Então você não se identifica nem com outro. Então, qual é o teu ponto de situação? Qual é o que acontece? Como é que funciona a mente? O que a mente diz? E tudo mais. Eu realmente estou curioso. Se quer gostaria de saber, sentar com a pessoa, eu entender como é que tudo, como é que funciona a mente, o corpo, quais são as reações que a pessoa tem. A ver, é uma curiosidade genuína que eu tenho de saber se a pessoa fica bem, sabe, se existe a possibilidade de ter hum, qual é que bipolaridade, tudo mais. E sinceramente eu gostaria de ter o acesso a essas pessoas para conversar mesmo, ter um bate-papo, eu entender e qual é a sensação, qual é o, como é que a pessoa está a viver, se está à vontade, mas de verdade, de, este que é um episódio que eu mesmo estou a tentar chamar a atenção das pessoas para podermos conversar, termos um bate-papo. E quanto a. E, como eu já esqueci o que é. E A era assexual, onde a pessoa não tem atração por nenhum sexo, mas ela não tem problema com o sexo com o qual nasceu. Pelo que eu entendi. Que é assim, ok, eu nasci homem. Ok, não tenho atração nem por mulher, nem por homens. Eu simplesmente, I'm ok. Estou bem, estou suave, não tenho nenhuma atração pessoal por ninguém, tudo mais. Eu simplesmente estou bem. Estou bem, estou à vontade e a vida que segue. A ver. E o plus, e mais, é para associados, é para quem apoia o movimento, é para quem está, yeah, quem está no meio do movimento. E eu acho que o episódio de hoje foi isso. Foi eu a tentar tirar da minha cabeça a curiosidade que eu tenho pelo movimento. Porque é uma curiosidade genuína. Eu gostaria mesmo de sentar e entender o esquema todo. A questão de mês do orgulho, de Pride Month. São coisas que, por exemplo, a internet dá acesso a essas informações, mas há coisas que você sente que, sinceramente, falando com alguém que vive tudo isso dia a dia, é diferente de tu teres um vídeo de 1 hora, um vídeo de 1 minuto, ter esses vídeos ou ter uns artigos, ler uns artigos que explicam aquilo no nível de pesquisa, a ver, porque no fim de tudo, é, essas não, etiquetas que dão a situação da pessoa não cobre tudo que a pessoa passa, porque são seres humanos. A ver? Há situações que
são situações únicas que nem dá para chegar ao nível de virar artigo, mas que se sentarmos para ouvirmos o que aconteceu em detalhes, aquilo simplesmente iria se tornar um papo tão longo que epa, nós iremos descobrir novas coisas. E eu espero um dia poder sentar e conversar com eh, vários, eh, várias pessoas que fazem parte desse grupo, do movimento, e não só aqueles grupos que eu estava a falar dos LGB, não, falar com todos, mesmo todos os espectros do grupo, desde o L até o Plus, eu estar a conversar, a bater um papo, mesmo sentar e yeah, isso aqui seria, para mim pelo menos, seria muito interessante poder conversar com essas pessoas. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e peço que não esqueçam de deixar o like, subscrever e seguir em todas as redes sociais, estarão aí na descrição. E yeah, não deixem de ser curiosos, não deixem de procurar aprender e a vida que segue, né? Até o próximo episódio.